muito boa tarde. Hoje é a nossa primeira live com o nosso ídolo Mauro Galvão. Esperar ele entrar aqui para a gente poder começar nosso papo. Rede aqui agora. Agora sim, né, Mauro? Tudo bem? Tudo bom? Prazer estar Tranquilo? recebendo você aqui. Tudo Eu estava te jóia. vendo, mas tu não estava me vendo. Algum problema aqui na internet, a gente teve que reiniciar o modem. Ah, tá. Prazer recebê-lo. Vai Quero dizer que eu sou muito seu fã aparecer. e tá travando. Vai ser meio complicado, tá travando mesmo, né? Não é fácil. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui, Mauro. Vamos Valeu, começar Sérgio. nosso bate-papo aqui? Vamos Obrigado. lá. Vamos lá. Mauro, nossa primeira pergunta é: o que representa o Vasco da Gama na sua vida? Representa muito, assim, em termos de futebol, né? Da parte dentro do campo, como também fora. Eu tive uma passagem muito boa pelo Vasco, com assim, uma equipe muito forte e nós conseguimos muitos resultados importantes. Isso aí, é claro que fez com que o fato de a equipe ter ido tão bem, né, de 97 a 2000, assim, ficou uma marca muito forte, né, no clube, na torcida. E essa ligação, ela só aumentou, principalmente porque depois eu acabei trabalhando no Vasco também, trabalhei como técnico, trabalhei como gerente da base. Então, ficou assim um laço muito forte, né? E eu tenho assim um carinho muito grande por esse clube, né? Por essa torcida e então é motivo de orgulho para mim, né? Essa passagem pelo Vasco. Com certeza. Mauro, você falou sobre os elencos, né? Time de 97 até 2000. E como é que era jogar no meio de tantos jogadores de renome como o Edmundo, Evair, e ao mesmo tempo jogar com os meninos que estavam subindo, né? O Felipe, Pedrinho. Como é que era essa relação dentro de campo, no vestiário? Olha, a gente foi montando, né? A equipe, ela tinha uma base, não é? O Germano, tinha o Edmundo, tinha o Juninho, o Luizinho, o Ramon, que já estavam no clube, né? E depois chegaram alguns jogadores mais experientes, né? Entre eles eu, o Valber, o Evair, o próprio Nasa, também acho que veio nessa, nesse pacote. E o Odivan chegou um pouquinho depois, né? Chegou já no finalzinho. E, ao mesmo tempo, os jogadores foram se acertando, a gente foi conseguindo formar um bom time. E nisso entrou também o Felipe e o Pedro entrando aos poucos, conseguiram se firmar. Então, nós estamos no Campeonato Brasileiro, não é fácil, né, você disputar o Campeonato Brasileiro e montar uma equipe, né? Apesar dela já ter um esboço, assim, mas acho que a gente entrou assim com mais uns 4 ou 5 jogadores. Isso aí deu um pouco mais assim de consistência ao time, mais experiência, e isso aí foi. E a juventude também, né? Do Pedrinho e do Felipe, ali pelo lado esquerdo, e a gente conseguiu ter um time forte, né? E aos poucos fomos crescendo na competição. Acho que ali pela a equipe já estava bem assim formada, né? E dava para se ver já que poderia dar trabalho. Sim. E como é que era a tua. Como é que você conseguia. O seu entrosamento, na verdade, né, com o Odivan? Dentro desse time, o Odivan chegou depois, né? Né? Como é que aconteceu isso? Não, foi bem assim, normal. O Divan chegou, a gente começou já a jogar logo. Acho que no início ele não entrou logo assim, de começo, mas aos poucos ele foi entrando e deu conta do recado, né? Um cara que estava muito bem, assim, fisicamente,
a sua característica de enxergar, né? Um jogador muito do corpo a corpo, bola aérea boa também. E isso aí fez com que a gente formasse uma boa dupla de zaga, né? Eu já um jogador mais técnico, né? Mais experiente e mais assim de posicionamento, né? E isso aí fez com que a gente encaixasse. Eu acho que foi um dos pontos fortes. Como é que. Vamos tentar remontar lá, né, os teus anos de Vasco. O momento que vocês acharam que o time pegou a liga e. Não, agora a gente vai brigar pelo título. Assim, a gente teve uma vitória contra a Portuguesa fora de casa que ela significou bastante, não é? Não digo que tenha sido aquele jogo, assim, mas ali começou a gente tinha uma dificuldade que era de ganhar fora de casa. Então isso aí vinha incomodando um pouco. Aí até um amigo meu me falou assim, pô, por que a gente não ganha fora? Então, o jogo da Portuguesa, nosso time acabou quebrando assim uma marca, né, que a gente tinha de não ganhar fora de casa. Oi. Vai mudar, né? Eu vou mudar porque de repente pode ser aqui em casa e aí a gente resolve isso. Tá bom. Então, Beleza. Sérgio, eu estava falando essa questão aí do jogo contra a Portuguesa, ele foi assim um jogo que mudou, né, aquela, vamos dizer, aquela marca que nós tínhamos de não ganhar fora de casa. A gente conseguiu ganhar da Portuguesa e dali eu acho que nosso time entendeu como é que teria que ser, né? Teríamos que jogar sempre Sim. em casa, como a gente vinha conseguindo sempre as vitórias, e fora de casa participar um pouco mais da parte defensiva, né? Ser um time mais agressivo, porque para ganhar um campeonato brasileiro você tem que ganhar fora de casa também, senão você não consegue ser campeão brasileiro. É, com certeza, sem dúvida nenhuma. Foi um super time, né, mano? Um time que, além da parte técnica, né, ele começou a entender que a parte tática também era muito importante, né? Todo, né, tudo aquilo que faz parte do jogo, você tem que saber como usar, né? Então a gente conseguiu aliar, né, essa parte técnica, tática, parte física, né, a parte mental, né, que é importante, né? E o nosso time com isso, né, com a vitória contra a Portuguesa, que era uma coisa que incomodava o nosso time. Por que a gente ganhava em casa e fora de casa a gente não conseguia ganhar? Uhum. O Márcio Lima tá perguntando aqui, e os 4-1 no Flamengo? Pois é, não, aí vem a outra situação, né, que na mesma pergunta, né, no momento que nós conseguimos ganhar do Flamengo, aquele jogo, ele nos dá, assim, além da possibilidade de passar para a final, ele nos dá muita confiança, né? Ele faz com que o nosso time chegue na final com muito assim a moral elevada, né? Então eu acho que fez bem para nós, né? Ganhar um clássico já é bom, né? Mas você ganhar um clássico e conseguir ao mesmo tempo se classificar para uma final de campeonato, pô, aí realmente não poderia ser melhor, né? Mas não foi um jogo assim que, vamos dizer, pelo resultado, parece que foi um jogo simples. Não foi, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde nós até tivemos que sofrer, porque perdemos um jogador logo no primeiro tempo, né? Acho que com 38 minutos, acho, do primeiro tempo, nós perdemos o Nelson, acho que foi. E aí, nosso time já estava desfalcado, né? Eu acho que o Divan não jogou naquela partida, acho que não me lembro se o Juninho Pernambucano. Teve mais um desfalque que nós tivemos nesse jogo aí. Uhum. Mas mesmo assim, a nossa equipe passou, né? E aí, quando você se classifica dessa forma, né? Eu acho que
geralmente isso traz um aspecto emocional muito, muito importante, né? Mas sem dúvida. E de 97 para 98 o time mudou bastante, né, Mauro? A gente até demorou bastante para encaixar o jogo na Libertadores, né? Começamos batendo cabeça e depois engrenou, né? Você acha que é, essa mudança gigante no ataque, principalmente, ela foi a receita do time ter dado certo, ser campeão? O nosso time tinha já uma espinha dorsal, né, pronta, né, e já tinha uma forma de jogar, tudo. Mas aí saiu o Edmundo e o Evair, os dois saíram, uma dupla que fazia muitos gols, né, que se entendia muito bem. Nós, é claro, ficamos preocupados, né, com essa mudança, mas a direção, ao mesmo tempo, foi feliz, né, trouxe o Donizete e o Luizão, e eles foram muito bem, né, foram bem demais. Muito. Assim, não só para o time, né, jogando para o time, mas fazendo gols, sendo decisivos. E nós tivemos um começo um pouco complicado, né? Como você colocou, a gente não conseguiu resultados nos dois primeiros jogos, e isso aí fez com que se criasse um certo mal-estar, né? Porque é uma competição, né? Você tem que fazer os pontos. Mesmo nós não jogando mal, nós não conseguimos ganhar. E aí teve um empate contra o time do América do México, e dali nós começamos a nossa caminhada, né, para buscar o título, né? Viemos para o Rio de Janeiro, né? E em São Januário, junto com a torcida, a gente buscou a classificação. Classificamos o time. Aí depois ficou assim, um time difícil de ser batido, né? Em São Januário, nós não perdemos nenhum jogo. Então, foi assim um momento que eu acho que mudou bastante, né? Com a nossa participação na Libertadores, a torcida entendeu, né, que tinha que ajudar, que pressionar, né, o adversário também. E Uhum. era a forma que a gente tinha de conquistar esse título, né? E em todos os jogos que o Vasco fez em São Januário, a torcida lotou. Sim. E foram três campeões, né? Eram os três últimos campeões da Libertadores na época, né? Pegou em sequência. E o Cruzeiro, se eu não me engano, tinha sido campeão brasileiro daquele ano. Todas as equipes fortes, né, equipes que tinham sido campeãs da Libertadores, então não tinha moleza, né? Era só osso duro mesmo. E a gente conseguiu passar e foram vitórias convincentes, né? Todas as passagens que a gente fez, né, de fase, né, foram realmente nas duas partidas a gente foi melhor, né? Na soma das duas partidas. Então acho que foi isso aí que fez a diferença, né? A nossa equipe tinha uma forma de jogar também, né? Que o Lopes colocou para nós, né? Antes de a gente começar a disputar as partidas em casa, né? O nosso time ia marcar o adversário em cima, e isso aí deu resultado, né? O Donizete e o Luizão, eles marcavam a defesa e nosso time vinha, e até fazer o gol a gente ficava em cima dos caras. Sim, você falou do Lopes aí. Como é que era a relação com o Lopes, o delegado? Ele era osso duro mesmo? Ou era um paizão? Não, ele se mostrou assim muito consciente, né, naquilo que ele tinha que fazer, os momentos de dificuldades ele soube administrar também. Não é fácil, né? Porque quando você não faz o resultado, começa já um zum zum zum, ih, não está dando certo, o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Um abraço aí para o Fábio Augusto. E então a gente conseguiu, a gente tinha sempre assim, depois de cada jogo, a gente tinha uma reunião, a gente conversava, cada um dava a sua opinião, né? E aí a gente procurava esclarecer as coisas.
Se estava errado, a gente tinha que acertar, então todo mundo aceitava, o próprio Lopes também aceitava, então ninguém era dono da verdade, né? E a gente queria era ganhar, era esse o objetivo, né? Não era de ficar contando história. Então, eu acho que quando você tem esse pensamento, fica melhor, né? Fica melhor para você conseguir o resultado. Então, eu acho que foi assim, muito positivo, né? E o Lopes, ele com certeza tem muitos méritos, né, nessa conquista. Sem dúvida. E River e Vasco. O Vasco e River. Foi final antecipada, mano? Eu acho que foi mais um jogo, né? Na verdade, todos os jogos foram finais, né? Depois da Uhum. primeira fase, todos foram finais para nós. Porque eu sempre falo pro pessoal, se a gente ganha do River e perde pro Barcelona de Guayaquil, Barcelona. como é que ia ser? Como é que nós íamos ficar? Né? Não ia resolver nada. Então, foi um jogo muito difícil lá, o jogo complicou para nós, porque eles fizeram um gol no início do jogo, né? Aquilo ali foi que eu acho que deixou o jogo assim mais dramático, né? Porque você vai para um jogo que você tem uma vantagem, você perde aquela vantagem logo nos 15 minutos iniciais e o jogo virou uma guerra, né? Porque o time deles era bom, com a torcida, o estádio lotado. Então, pô, foi bem complicado ali. Ainda bem que nós empatamos, né? Aquele gol do Juninho ali, que foi muito importante, né? A falta acabou surgindo na jogada do Wagner, né? Que era um Uhum. jogador excelente, um Sim. baita de um jogador. Jogava em qualquer posição. E ele sofreu a falta, o Juninho bateu e aí foi a salvação, né, da lavoura. O Wagner era um coringa do time, né, cara? Salvou o Vasco em Era mesmo. vários jogos, aliás. Fez a diferença. Ele era um jogador. Ele foi titular, na verdade, né, Sérgio? Ele foi titular da equipe em vários jogos, como lateral direito, inclusive na final. Na final ele foi Sim, titular, sim. como lateral direito. O Lopes acabou firmando ele ali. Uhum. E é um jogador acima da média, né? Um jogador assim extraordinário, baita de um companheiro. A gente sente muita assim falta, né, de poder conviver mais com ele. Era um cara muito legal, mas ele acabou saindo no final. Ele é de São Paulo, né? Eu acho que é de São Paulo, né? Sim. Ou não, talvez seja do Paraná, não sei. Talvez seja do Paraná, sim. Mas é um cara assim que deixou uma lembrança muito positiva, né, no Vasco. E aí, o Vasco passa pelo River, pega o Barcelona, campeão. Sensação de voltar pro Rio e ter a torcida levando vocês nos braços. Maravilhosa, né, a sensação. Poxa, aqui já em São Januário, quando nós ganhamos o jogo 2-0, né, foi incrível, né? A torcida tinha tanta torcida que tinha até na Marquise tinha gente. É um A Marquise. negócio incrível, né? Não sei. Hoje, se tu me perguntasse assim, quantas pessoas tinha naquele estádio, eu não sei, em São Januário. Tinha. Não, esse negócio de 25 mil pessoas, isso é conversa, né? Tinha umas 40 mil pessoas ali, com Tinha, por certeza. aí. Com É. certeza. E Estava lá. eu acho que. Hein? Eu Você estava estava lá. lá? Tava. Foi um negócio sensacional, né? Porque Foi. nós fizemos 2-0, é um resultado assim difícil de virar, né? Você sabe que não é impossível, mas é difícil. Porque os dois times são times bons. Então, não tem muita diferença. Quando você consegue fazer um resultado de 2-0, é uma vantagem muito grande. Então, a gente foi para lá, né, respeitando, sabendo, né, do time que eles tinham, né, da qualidade e tudo. A torcida ia fazer muita pressão, como foi mesmo, o estádio lotado, né? Acho que uns 65 mil pessoas. O ambiente é difícil, né, mas
a torcida deles um pouco querendo impressionar a gente, querendo deixar a gente com medo, sei lá. Estavam tentando ganhar no grito, né? Mas a gente Né? conversou bastante antes do jogo. Nós tínhamos jogadores experientes já passamos para todo mundo lá. Não. O negócio é o seguinte, os caras têm a torcida, tudo bem, mas dentro do campo somos nós contra eles, né? Ninguém vai entrar no jogo ali, ninguém vai mudar o resultado do jogo. Acho que eu nunca vi tanto objeto ser arremessado em campo, né? Como no É segundo verdade. jogo. A gente Mas eu esqueceu estudo. aquilo tudo, deixou para lá e pensamos só em jogar, né? Tanto é que nós sofremos um pouco no início do jogo, né? Eles fizeram a pressão ali, a gente teve que segurar um pouco, que é normal, né? Pô, os caras estão tomando 2-0, eles Tá em têm que vir casa. para frente. É Uhum. impossível. Nós faríamos a mesma coisa jogando em casa também. Só que a Uhum. gente tinha um contra-ataque muito rápido, né? Nosso contra-ataque era forte. O Pantera estava numa fase muito boa, Donizete, Excelente, né? né? Sim. E o Luizão era, porra, um goleador, né? Sempre foi. Então, a gente, nesse tempo que eles vieram para cima da gente, a gente segurou e fizemos 2-0. E aí, pô, aí complica, né? Porque 2 mais 2 são 4. Então, eles tinham que fazer assim uma virada muito forte, muito grande, né? Nosso time segurou, levamos a sério até o final e tomamos um gol até que não deveríamos ter tomado, mas tomamos no final já não. Faltavam acho que uns 10 minutos, aí Uhum. já deu para administrar. É certo. E aí saímos de um momento muito feliz, campeão da Libertadores, e vamos enfrentar o Real Madrid. Agora em dezembro de 2019, o Globoesporte.com elegeu essa final, né, como o melhor jogo de um clube brasileiro contra um europeu. Como é que foi o bastidor daquele jogo, Mauro? Que sentimento que foi isso aí? Porque o Vasco dominou, né, cara? O nosso time foi bem no jogo, no início até eu acho que eles começaram um pouco melhor que nós, e depois a gente igualou e empatamos o jogo, e depois eu acho que nós fomos melhor no jogo. Fomos melhor e poderíamos ter conquistado o título sem dúvida nenhuma, ter ganho o jogo. Uma pena, que até é inútil, né, ficar assim, se alongando muito sobre isso. Nós jogamos Exato. realmente em cima dos caras, o time deles era bom também, né? Mas nós tivemos as nossas chances, né? Isso é do futebol, né? É um jogo só e eu acho que naquele momento que sai o gol deles, se fosse o nosso, certamente teríamos conquistado aquele título, né? O problema era não levar o gol, né? A gente levou um gol no momento que realmente é decisivo, né? Você já está no final, faltam o quê? 10 minutos para terminar o jogo. Então, era muito difícil conseguir a virada, né? Uma pena, né? Mas eu acho que sempre fica a marca, né, do time, né, do Vasco, que ficou lá, jogou uma competição importante, né? Então, para mim, isso tudo são coisas positivas, né? Eu vejo dessa forma, né? Com certeza, Um com abraço certeza. É um time, para o Rodrigo. é um time que vai ficar na memória, Isaac. sem dúvida, né? É verdade. Mauro, você até começou a live falando sobre uma pergunta que a gente ia fazer para você. Como é que foi trabalhar na base? Como é que foi treinar o time profissional do Vasco? Trabalhar na base, você perguntou, foi isso? Isso. E como é que foi treinar o time profissional? Bom, vamos pela ordem aí cronológica. Primeiro foi treinei o time do Vasco, né? Sim. Então, eu acho que foi assim uma coisa um pouco inesperada, né? Eu estava na comissão técnica, né, do Vasco, estava ajudando o Lopes e de repente o Lopes saiu, o Alcir Portela, né, que me ajudou muito e pô,
meses praticamente de técnica, né? E é uma mudança bem grande, né? Mas foi bem, eu acabei conseguindo levar, né? Levei a equipe até o final. Não sofremos tanto, assim, né? É lógico, não foi fácil, né? O time muito novo, né? Muitos jogadores da base, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho e para mim foi uma grande experiência. É uma missão que eu não poderia nunca deixar de assumir, né? Fui Sim. convocado e eu tenho que assumir. Tem saudade? Pretende voltar para ser técnico novamente? Não, técnico não é uma coisa que me dá saudade, não. Saudade de ser jogador, sim. Como jogador, sim. Tá certo. Vou fazer umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Tá bom. O Lucas Freitas perguntou qual foi o gol mais importante que você fez pelo Vasco. Ah, Lucas, eu fiz alguns gols, né, pelo Vasco, né? Apesar de ser zagueiro, eu acho que até marquei bastante gols, assim. Talvez eu acho que o gol que marca um pouco assim mais, né? Porque é um gol do título, né? O gol que eu fiz contra o Bangu, nós ganhamos de 1-0, não é? Foi o primeiro campeonato que o Vasco conquistou no ano do centenário. Então eu diria que foi esse gol aí. Esse gol foi o gol que tem muitas histórias também, né? Porque apagou a luz, faltou luz no estádio, o pessoal até nem sabia quando tinha sido o jogo, achava que tivesse terminado o jogo. E eu falei com o árbitro, perguntei para ele quanto tempo falta. Ele falou para mim, faltam quase 3 minutos, né? E aí eu disse, pô, fui lá e falei com o Lopes, né? Lopes, posso ir para frente para tentar ver se a gente consegue ganhar o jogo, né? Fazer o gol. Aí ele pode ir. Aí eu fui para frente. E daqui a pouquinho a bola sobra pro Juninho, né? O Juninho eu acho que me vê assim e dá o toque. Aí eu entro e faço o gol, né? Aí foi muito legal, conquistamos o título, né? Sem dúvida. O Bruno perguntou: Grande Mauro, responde essa aqui. Quais foram os melhores atacantes que você jogou contra e a favor? Não, eu joguei com muito jogador assim contra, né? O Reinaldo do Atlético Mineiro, Romário, Viola, Luizão. É muitos jogadores difíceis de serem marcados, né? O próprio é, o Dinamite, né? Primeiro, a vez que eu vim jogar no Maracanã, eu marquei o Roberto Dinamite, imagina. Eu com 17 anos. Mas acabou tudo certo, né? Graças a Deus. E ao meu Com certeza. favor, pô, tive vários jogadores importantes, né? Aí o Romário, o Edmundo, o Luizão, Donizete, jogadores que marcaram bastante, né? Em outros clubes também, né? O Paulo Nunes, jogamos juntos também. Jardel eu não joguei. Marcelinho Paraíba, um jogador que também que foi muito bem lá no Grêmio com a gente. Então, muitos jogadores de qualidade, né? Uhum. Sem dúvida. Ô Mauro, hoje, essa live aí, né? A gente está com um patrocinador aí. O pessoal lá da cervejaria Moave. O pessoal tá mandando um brinde aí para você depois, tá aqui com a gente. A gente vai fazer Pô, chegar a que legal. você, tá? Obrigado. E Obrigado aquele quadrinho ali, pelo brinde, pelo presente. ótimo. E aquele quadrinho ali é aquela arte que a gente fez, que a gente está no nosso Insta, a gente mandou botar no quadro. É um quadro de vidro. A gente vai fazer chegar em você aí, Que legal, pô. tá bom? Obrigado pelo presente. Eu teve uma pergunta aqui, Sérgio, que eu li aqui, que fizeram, se eu estava no projeto ainda do Levin. Eu Do faço Leven. parte do projeto, Uhum, sim. Eu apoio o Levin. sim, Acho que foi o Anderson Araújo, né? isso, isso aí. Você quer falar sobre o projeto também, Mauro? Não, não, não. Eu acho que isso é uma questão do Levin, né? Eu acho que é ele que tem que falar, né? Só posso dizer que eu apoio o Levin. Mas isso aí é uma situação onde é uma preferência minha. Cada um tem o seu candidato, né? E nós estamos numa democracia, cada um escolhe o seu candidato. Para aquilo que eu entendo que seja melhor para o Vasco, o meu candidato é o Leve, mas eu apoio o Vasco.
aquele que estiver lá no Vasco, que hoje é o Campelo, vou sempre apoiar. Então, tem que ficar bem claro isso aí. Não sou do clube do ódio, né? Que quando você não está no poder, você não apoia quem Sim. está no poder. Eu acho que a gente tem que respeitar e a minha torcida, né? E o meu interesse é sempre aquilo que for melhor para o clube, né? Para o Vasco. Então, é isso que a gente quer. A gente pode ter as suas preferências, mas no fundo o mais importante é o clube, é o Vasco. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar, né? O vascaíno, eu acho que está entendendo mais isso, tanto é que todos estão ajudando, a gente está vendo uma adesão enorme aí dos sócios que estão chegando e renovando também o seu, Eu sócio. assim, a sua carteira, né? Uhum. O seu plano. E isso é que o Vasco precisa, né? Independente de quem esteja lá, a gente precisa ser sócio do clube. Porque no final das contas, né, quem está ali é o Vasco, né? É isso que a gente tem que entender. Né? Dessa forma que o torcedor vai cada vez mais, né, ajudando o clube. Né? Chegamos a 180 mil sócios, que é uma marca inédita, né? E a gente tem que tentar manter isso aí. Vou passar, né? Acho que tem Ou margem passar, ainda pra não. gente crescer bastante ainda. Mas isso, Sérgio, sem ganhar nada. Sem ganhar nada, Tudo isso sem exatamente. ganhar. Imagina um time vencedor, né? Montando um time É, vencedor. é isso que eu estou pensando. É fazer com que o nosso time volte a ser competitivo, que entre na competição. O objetivo é ganhar a competição, não é participar. Sim. É isso que nós temos que ter em mente. Alguns se fazem que não entendem isso, né? Mas é só olhar, está dando na televisão toda hora. O Vasco é um time vencedor. O Vasco é um time que disputou sempre títulos, ganhou muitos títulos. Então ele tem que continuar assim, ele tem que entrar na competição para ganhar a competição. É isso que nós temos que ter como objetivo. E o Uhum. Vasco é um clube grande, tem torcida em todo o Brasil e no exterior também. Ah, sem dúvida. O Vasco é gigante e tá precisando de carinho. Com certeza. É, né? Mauro, tá, nossa live, nosso tempo já tá acabando. Faltam uns 10 minutinhos. Queria que você deixasse um recado aí, ou não dá um alô primeiro aí pro Botelho e pra Mariângela aí. E queria que você deixasse um recado pra torcida vascaína, seu alô aí. Tá bom, eu queria deixar um abraço a todos, né? Vamos lá, né? Vamos continuar aí ajudando o clube, né? Tenho certeza que logo as coisas podem mudar, né? Principalmente depois da eleição aí a gente voltar a ser aquele time, né? Que todos esperam, né? E aquele clube também que eu acho que é importante, né? Um clube organizado, transparente, né? Que a gente possa saber tudo que está acontecendo, né, que nada seja escondido, que tudo fique bem claro. Eu acho que isso que é importante, né? É o que o torcedor espera, né? Que ele possa também ser respeitado, né? Isso que todos esperam, né? Que exista assim um cuidado maior, né, com o torcedor, né? O torcedor do Vasco, eu acho que ultimamente ele tem ajudado muito o clube, sempre foi assim, e não tem tido assim um retorno, né? Eu acho que está na hora de as coisas começarem a mudar, né? O clube tem que começar a dar um retorno para o torcedor também, que o torcedor também ele espera, né, por títulos, né, por participações importantes, né? Principalmente ele poder acompanhar o seu time, né, e torcer por títulos, né? Eu acho que é isso que todo o torcedor espera. Mas sem dúvida. Dá um recado pro pessoal aí, quem não sabe ainda, o Vasco amanhã deve abrir a venda simbólica, né? Para a final da Mercosul, que vai ser exibida na Band, no domingo, dia 14, às 14 horas, se eu não me engano. Tá? Então, o pessoal que está acompanhando a live aí, poder contribuir lá no sócio torcedor mais uma vez, né? Sócio gigante. Tá bom? O Vasco com certeza a partir de amanhã vai divulgar isso mais amplamente.
tá? E informar vocês que nossa próxima live, na semana que vem, a gente vai estar com o presida, né, nosso presidente lá da Desunião Cruz Maltina, Rodrigo Brandão, tá bom? Nossa live vai ser dia 17, às 19 horas, tá bom? Mauro, muito obrigado. Foi um prazer enorme, sabe? Assim, sou seu fã mesmo, então foi um momento para mim em particular especial, tá? Espero que você siga a página aí, espero que todo mundo que está acompanhando a gente siga a nossa página aí, nosso trabalho, que está só começando. Tá bom, Sérgio, tudo de bom. Um grande abraço a todos que nos seguiram aí. Abraço a alguns que eu não pude ler aqui as perguntas, tá? Mas um abraço a todos que participaram e tudo de bom para você também, Sérgio, aí com o teu canal também. Falou, Maurão. Um abraço e um bom término de dia aí para você. Igualmente, tudo de bom. Até a próxima. Até.